Julho já acabou, hoje é dia 1º de agosto, minhas férias oficialmente começaram, graças a Deus. E é hora então da gente fazer um resumo, um apanhado das leituras do mês passado, que no total foram em torno de 7. E tá bem variado, tem muita coisa aqui nacional, tem muito autor brasileiro, tem nigerianos, tem espanhóis, tem um livro português e um livro russo. E o que eu gostei é que tá bem dividido também por gênero, tem 4 livros escrito por mulheres e 3 por homens. Vamos lá então pro primeiro, que eu já tinha começado em junho, mas só consegui finalizar na primeira semana de julho, que foi o Alegrias da Maternidade, da Bucha Mecheta. Esse inclusive já tem vídeo aqui no canal com resenha, foi o penúltimo lançado, salvo me engano, e eu gostei mesmo muitíssimo desse livro. É uma história que vai falar sobre maternidade, como o próprio título já sugere, mas não apenas isso, ele vai falar sobre etnias, sobre cultura. Tem uma discussão muito forte a respeito de cultura dentro. Tem também uma discussão muito grande sobre o papel da mulher na sociedade, dentro dessa sociedade pequena, dessa tribo nigeriana, mas ela expande também para uma discussão a nível maior, a nível de outros países e até mesmo de mundo. Eu comparei muito esse livro aqui com a minha cultura, com a nossa cultura, no caso a brasileira. E no vídeo a discussão que eu levantei mais está em torno disso, sobre os aspectos da cultura e sobre como a gente avalia outros livros e outros costumes e outras práticas a partir de uma visão nossa, não é o que de fato sempre acontece. Então é um livro que tem temáticas muito fortes, vai falar sobre violência doméstica, sobre a falta de posicionamento que a mulher muitas vezes tem atualmente. É uma história que acontece por um período de tempo ou até mesmo grande, né? Ele vai começar com ela, com a personagem, a protagonista pequena, mas vai até a fase adulta, e como isso nunca mudou, né? Isso apenas vai passando de geração em geração, mas é uma situação que quase não muda e é algo muito preocupante mesmo. Como o livro da Bush é meio gordinho, né? Ele não é tão curto assim, e como ele é bem carregado, os parágrafos são muito extensos, os capítulos são longos, mas de forma alguma ele é parado ou ele é muito demorado. Na verdade, ele é muito ágil. O texto dela consegue ter uma fluidez muito grande. Eu peguei na sequência um livro mais fininho, um livro de um brasileiro, que já fazia tempo que eu queria conhecer a escrita dele, e eu adoro essa capa também, que é o Amor dos Homens Avulsos, do Victor Heringer. Esse livro eu ganhei de presente de aniversário de uma grande amiga minha, Natália. Ele tá até com a dedicatória colada aqui dentro, que eu não vou conseguir mostrar agora. Aquelas dedicatórias da Amazon, o envelope colou aqui. Enfim, aqui nesse livro o Victor vai falar sobre um personagem que, creio eu, se assemelha muito com a própria história dele. Acho que ele colocou muitos pontos dele aqui, da vida dele, e isso ele usa como ferramenta para contar essa história desses dois personagens, o Cosme e o Camilo. Vai começar então com o encontro desses dois ainda criança. Eles vivem no Rio de Janeiro, num bairro pequeno, um bairro simples, e lá começa uma amizade, mas dessa amizade surge um amor entre os dois, e a relação deles vai crescendo à medida em que o tempo vai avançando. Acontece um fato muito trágico e um deles falece. Isso não é nenhum spoiler, é dito na contracapa do livro, e foi isso inclusive que me chamou a atenção. Quando eu peguei esse livro eu esperava uma coisa bem mais densa, uma coisa mais profunda até, mas não foi isso que eu encontrei. Logo depois a história toma um outro rumo, e ela perde meio que o foco. Eu senti um pouco disso, né? Não sei se outras pessoas passaram pela mesma situação, mas eu senti que aconteceu isso sim. Eu gostei muito, na verdade, como o Victor escreve esse livro, porque ele usa ferramentas e artifícios diferentes. Não é um livro totalmente escrito com a linearidade, assim, uma prosa fixa, uma prosa estabelecida de ponta a ponta. Ele vai usar algumas imagens. O próprio início é bem interessante, ele vai dar um informe meteorológico a respeito da situação climática, de onde está acontecendo a história, mas ele coloca aqui fragmentos de chamada, não, isso aqui é de um registro de... Não, na verdade é assim, sobre a sala desse aluno, ele vai colocar o perfil das pessoas que tinham nessa sala de aula. É bem interessante mesmo os recursos que ele utiliza, né? O boletim do protagonista, enfim, a escrita dele é bem rápida também.
mas infelizmente não me pegou tanto. Aqui tem mais algumas imagens. Tudo isso vai aumentar a experiência do leitor em conhecer profundamente o que o autor propõe aqui. Mas como eu falei, não me agradou tanto assim, tanto que eu nem fiz vídeo dele. Mas fica a recomendação, quem se interessar, tá aqui O Amor dos Homens Avulsos. Logo em seguida eu peguei um livro de uma autora espanhola, de uma autora catalã, que eu não conhecia, que é a Mercè Rodoreda, com A Praça do Diamante. Eu também adoro essa capa, adoro as cores. Esse foi um livro enviado pela TAG em dezembro do ano passado, mas eu só consegui ter acesso a ele agora em julho, aliás. E depois que eu terminei, eu fiquei sem saber se eu tinha gostado de fato ou não desse livro, mas depois eu cheguei à conclusão de que eu não gostei tanto dele assim. Mas o que é que vai tratar A Praça do Diamante? Aqui a gente vai ter, a princípio, uma história de um relacionamento abusivo, né, onde essa protagonista ela se entrega demais, ela se doa demais, e ela acaba batendo com a cara na parede, né? Porque esse marido que ela encontra deixa ela numa posição de submissão muito grande, tem violência doméstica, ela sofre bastante com esse cara, os filhos também. Mas depois o livro toma um outro rumo, toma um outro foco, e ela consegue sim encontrar uma redenção quando ela se depara com outro rapaz que aí sim consegue dar para ela um amor na mesma proporção em que ela se doava no início da história. E lá ela encontra sim o real sentido da palavra família, da palavra amor e etc. Mas eu senti falta de um aprofundamento maior nas questões iniciais, né, que eu já havia citado. Acho que por isso eu não gostei tanto assim dele, porque eu esperava mais daquilo que foi me entregado a princípio, logo no início, mas não foi aquilo que aconteceu, né? Na metade ela começa uma outra história, né? Tem uma metáfora lá com os pombos, né, que ela cria dentro de casa por conta desse marido, e não sei, eu acho que ela poderia ter usado aquelas, sei lá, 50, 60 páginas para tratar ainda mais sobre as temáticas iniciais que para mim pareciam muito mais interessantes do que o caminho que migrou essa história. Bom, então fica aí A Praça do Diamante para a terceira leitura do mês de julho. Vamos adiante, o quarto livro foi O Caderno de um Ausente, do João Manzanello Carrascosa. Esse livrinho minúsculo, mas não se enganem com o tamanho dele. O Carrascosa aqui ele escreve um texto muito pequeno, mas muito objetivo, muito pungente e muito delicado, muito sensível. Aqui é uma história que a gente vai ter um pai falando para uma filha que está prestes a nascer. Esse pai ele tem uma idade um pouco mais avançada, ele tem ali em torno dos seus 50 e poucos anos. E ele tem o seguinte pensamento: como ele já está um pouquinho mais velho do que se habitualmente se entende como seja a idade para se ter um filho, né? Coisa que a gente pode questionar depois, mas não agora. Ele acredita que ele não vai ver a vida ou acompanhar a vida dessa filha como ele acompanhou do outro filho. Ele acha que ela vai crescer e ele não vai estar ali para acompanhar. Então ele escreve esse texto para ela, falando para ela assim que ela nasce, até em mais ou menos em torno de 1 ano de idade dela. Aqui ele vai falar sobre coisas assim bem dramáticas, bem sentimentais, mas em nenhum momento ele se transforma no texto de cunho brega ou piegas ou qualquer coisa nesse sentido, já que ele tem Quando a gente fala a respeito dessa temática, a gente, pelo menos para mim, parece uma coisa meio que melodramática, mas não é isso que acontece, né? Esse livro ele é pura poesia. Ele tem uma sensibilidade extremamente apurada, ele tem um jogo de palavras muito bem utilizados, e é isso que faz dele, para mim, ser um livro que eu quase favoritei. Eu dei 5 estrelas para ele. Eu realmente tenho gostado muito das histórias que o Carrascosa tem me apresentado. Já tinha lido aos 7 aos 40, acho que uns 2 meses atrás. Esse daqui foi o meu segundo livro dele. Faz parte de uma trilogia chamada Trilogia do Adeus, que eu já tenho os outros volumes aqui. E esse foi o primeiro e eu adorei. Com certeza eu vou querer ler os outros também. Hairland, Terra das Mulheres, foi o livro que eu li logo na sequência. É um livro da Charlotte Perkins Gilman. Eu adoro falar o nome dessa autora, eu acho sonoro. Enfim, esse livro é da mesma autora do Papel de Parede Amarelo, para quem não conhece, que é um livro que ficou mais conhecido dela aqui. O que é essa história? Na verdade, aqui é uma pequena novela que se passa em um país que é habitado apenas por mulheres. E a pessoa que narra esse livro, essa história, é um cara, né, que ele tem mais 2 amigos,
cada um tem uma espécie de particularidade, tem uma personalidade bem distinta um do outro. Isso fica bem evidente porque tem uma razão mais na frente. E eles chegam nesse país que só é habitado por mulheres. Inclusive esse foi o livro que deu origem à história da Mulher Maravilha. E quando a gente está lendo, a gente percebe sim como que tem coisas extremamente parecidas e até mesmo iguais, né, na história da Mulher Maravilha e do que se passa, do que acontece aqui. Mas enfim, o que a gente vai ter então são esses três personagens, conhecendo aos poucos essa história dessas mulheres que vivem há mais de 2000 anos, sem a presença de nenhum homem ali dentro, e como a vida delas, como a sociedade delas funciona, como tudo lá dá certo. E é exatamente tudo mesmo. Desde o sistema político, desde a organização de trabalho, as questões climáticas, tudo lá acontece de maneira correta, de maneira que não há nenhum entrave, nenhuma problemática aparente. Claro, tem esses problemas, mas são todos totalmente passíveis de ser contornados. Gostei desse livro? Não. Gostei muito da premissa, gostei muito da maneira como a autora escreve. No entanto, eu achei uma história simplista demais. Eu achei ela até mesmo pobre pro teor que ele aborda, né? Eu esperava uma coisa bem mais intensa. Gosto muito das discussões que ele promove. Eu fui para o encontro desse livro no mês passado e foi extremamente rico as discussões que a gente teve lá dentro. Então eu gosto das consequências que ele traz, né? Do que a gente pode adquirir mesmo depois que a gente conclui essa leitura aqui. E eu tinha consciência disso quando eu finalizei, mas o livro em si não me agradou tanto. Eu acho, por exemplo, que o livro da Bucha Mecheta, o Alegres da Maternidade, discute até mesmo muito melhor essas questões de feminismo e de papel da mulher mesmo, porque ele deixa mais evidente com exemplos. Aqui é tudo perfeito demais, é tudo muito higiênico e muito esterilizado, e não sei, isso me incomodou bastante. Confesso que me incomodou muito, mas eu gosto das consequências que ele traz, das discussões que ele promove. Então fica aí a dica do Herland. Eu acho que vai ter muita gente que vai adorar essa história, mas infelizmente não funcionou tanto para mim. Logo depois eu peguei um livro do meu queridíssimo Walter Ugumãe, Com a Máquina de Fazer Espanhóis. Eu já tinha esse livro fazia, sei lá, quase uns 2 anos, e eu nunca tinha lido ele. E como eu já esperava, eu adorei muito esse livro e essa história. Já tem vídeo dele, eu lancei essa semana inclusive, tá bem recente. E quem já viu sabe o quanto que eu gostei e mais ou menos do que aqui esse livro aborda. Mas, para quem está chegando agora, o que a gente vai ter aqui na Máquina de Fazer Espanhóis? É um livro que vai ter protagonistas idosos, o que eu achei fantástico, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo. E ele vai falar como que a gente aqui, eu estou esticando essa responsabilidade para todos, assim, para a sociedade geral. Estou generalizando sim, porque eu acho que é importante para a gente começar a discussão desse livro. Como que muitas vezes a nossa sociedade, ela coloca o idoso numa posição pequena, numa posição de que ele não tem voz, numa posição em que ele não pode se colocar, que ele não tem a sua vontade respeitada, que ele é uma pessoa que já está no fim da vida, não é mais útil, então tem que ser alocado no lugar que não atrapalhe, olha que palavra estranha, que não incomode as outras pessoas. E isso é uma coisa que fica bem clara nessa história. Porque esse personagem é colocado dentro de um asilo, logo depois que ele perde a esposa. Então ele não só perde a esposa, como ele perde os direitos, ele perde a capacidade que ele tem sim de servir ativamente em termos de trabalho, em termos de prática, de serviço mesmo. Ele não consegue mais fazer porque ele está no asilo e ele está cerceado lá dentro. Ele não consegue, literalmente, desenvolver as capacidades e as competências que ele tem. E isso é bem preocupante. Lá ele encontra outras pessoas que estão na mesma situação do que ele. Tem uma discussão sobre morte, sobre perda, sobre laços familiares, sobre vínculos, sobre amizade. A amizade é uma coisa que está nesse livro inteiro, em todas as páginas. E a poesia também está sempre presente aqui. O Walter ele consegue
lidar e trazer a prosa de uma maneira muito bonita, muito carregada de sentimento, muito embora ele fale muitas vezes aqui de coisas bem dramáticas, coisas bem problemáticas, coisas grotescas, ele usa palavras chulas, o que eu acho bem engraçado, e ele usa sem receio, sem medo algum. E é um livro que vai do drama à comédia, assim, numa fração de pequenos parágrafos e poucas páginas. E funciona muito bem, né? Pra mim, funciona muito bem isso. E ele consegue me emocionar e consegue me fazer rir. E isso eu adoro. Então, por isso que eu adoro os textos dele. E esse aqui não me desapontou de jeito nenhum. E foi mais um favoritado, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe. Por último, eu peguei um livro russo, de uma autora que eu nunca tinha lido, que eu não conhecia a escrita dela. Eu já conhecia os livros, já tinha folheado, mas eu nunca tinha lido mais do que, sei lá, 2 páginas. Que é a Svetlana Alexievich, com As Últimas Testemunhas. Esse é um livro que ela vai trazer alguns relatos de pessoas que foram crianças durante a Segunda Guerra Mundial. E é um livro bem difícil de se acompanhar, porque tem coisas muito tristes aqui dentro. É um livro que você lê realmente com dor na garganta, com um aperto no peito e com o estômago embrulhado. É realmente, assim, difícil de lidar com as histórias que tem aqui dentro. São histórias curtas, são histórias rápidas, são relatos, né? São relatos bem breves, mas todos assim, muito carregados, bem pesados, bem densos. E são crianças, né? Então isso acaba ficando bem mais complicado para mim. Eu acho que, não sei, isso acaba trazendo um grau, um nível maior de complexidade e de drama pelo simples fato dessas pessoas terem vivido isso quando eram crianças. Gente, é realmente muito tenso de lidar e muito tenso de acompanhar. É um livro que você lê rápido, até porque os textos são curtos, então é muito objetivo. A escrita dela é muito fácil também, você não tem necessidade de reler para poder compreender, você passa o olho batido e já consegue captar a mensagem que ela quer passar. No entanto, o que é que acontece nesse livro? Ela usa o mesmo recurso sempre, então, sei lá, são quase 400 páginas, 300 e poucas, e é basicamente a mesma coisa, né? Apesar das histórias serem distintas, de terem uma particularidade, uma especificidade por serem próprias de um sujeito, mas se torna muito repetitivo. Não é que ele fique cansativo, mas você acaba meio que... Não sei, eu acho que um pouco da história dela acaba ficando perdida, né? Ela se perde no meio do caminho porque você acaba lendo a mesma coisa, né? A mesma situação, e isso acabou prejudicando o meu processo de leitura, acabou me cansando, na verdade. Não sei se ler esse livro como quem lê um livro de contos, aos poucos e paulatinamente, isso possa ser modificado, né? Eu conheço pessoas que adoraram esse livro, né? Que gostaram muito, apesar dele ser um livro pesado, mas não foi isso que eu acho que fez com que as pessoas gostassem ou desgostassem dele. O meu problema com ele foi porque eu achei o recurso que ela utiliza, a maneira como ela desenvolve o texto dela, é muito repetitivo. E isso, de fato, acabava me cansando. Mas é um livro muito bonito, esteticamente falando. A história é interessante. Eu acho sim que isso deve ser discutido, que isso deve ser cada vez mais argumentado e exposto mesmo, porque representa um período muito problemático e muito complicado da nossa história, né, a nível mundial. E é sempre bom a gente disseminar esse tipo de conhecimento e esse tipo de história, porque não pode ser esquecido e isso deve ser repassado, sim. Mas não me agradou tanto só apenas por esse motivo, mas de resto é extremamente válido e importante, sim. Bom, então foram essas as minhas leituras de julho, né? Se você leu algum deles, deixa algum comentário aí embaixo me falando o que você achou, se você concorda, se você discorda, o que você leu, né? A gente pode trocar um pouco mais de informação e de ideia lá embaixo nos comentários. Avalie o vídeo, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.